E eu quero falar nessa noite sobre libertos da libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem é o uso errado da liberdade. Libertinagem é o uso abusivo da liberdade. Libertinagem é quando eu sou livre e eu posso fazer o que eu quero, então eu começo a fazer o que eu quero indiscriminadamente. E começo a fazer bobagem, começo a fazer besteira. E como eu disse para vocês, nós seres humanos somos seres difíceis, complicados. Olha, não precisa vir ao culto. E aí eu paro de vir ao culto público. E quando eu digo, agora podem vir ao culto, eu digo, não vou mais, tá bom aqui em casa. Tá bom assistir o culto pela live, sentado no meu sofá, tomando um suquinho. E de vez em quando o pastor está muito chato, aí eu mudo de canal e aí eu assisto um pouco do Silvio Santos. Aí depois eu volto de novo para o culto. Lá na igreja não dá para fazer isso, né? Lá na CLPA não dá para fazer isso. O máximo que eu posso fazer é levantar e sair um pouquinho e voltar, mas eu tenho que ficar lá e eu vou ficar ouvindo. Toda vez que algo é nos dado, é nos colocado, e eu estou falando de mim, mas estou falando de vocês, se eu estiver errado, você pode discordar comigo. Mas toda vez que nos é dado alguma coisa e a gente passa a fazer e a utilizar daquilo que nos é dado, daqui a pouco a gente está abusando daquilo que nos foi dado. E entenda, por mais que eu pregue contra os padrões religiosos, por mais que eu pregue contra os dogmas, eu sei que eles são extremamente necessários, eu sei que os padrões religiosos são extremamente necessários. Há poucos dias, uma pessoa que esteve com a gente, que viveu, porque a gente prega sobre liberdade, a gente entende que a CLPA é por isso comunidade livres para adorar, a gente entende que Deus nos deu um padrão de vida em liberdade nele. Mas uma pessoa que estava aqui há pouco tempo com a gente, e aí ele me procurou, e a gente estava conversando sobre algumas coisas, e ele falou, pastor, eu perguntei, como é que você está, e onde você tem frequentado, qual denominação você tem participado? Ele falou, eu estou lá na igreja tal, do pastor tal. Eu falei, bacana, que bom, cara, eu conheço ele é um cara muito bacana, que Deus te abençoe. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, mas lá é meio religioso, não estou gostando muito de lá não. Eu falei, não sai de lá, você está no lugar certo. Aí ele assustou e falou, mas por que o senhor está me dizendo isso? Eu falei, porque você precisa desse padrão religioso, você não sabe lidar com liberdade. Ele, pastor, o senhor está pegando pesado. Eu falei, meu filho, mas eu estou falando com amor. Fica lá, porque lá é o lugar onde você vai ser moldado. Porque você ainda não aprendeu a lidar com liberdade. Você ainda não sabe o que é viver em liberdade. E toda vez que é te dada a oportunidade de ser livre, você é libertino, você acaba fazendo aquilo que não era para ser feito com a liberdade que te é dada. E a gente precisa começar a aprender isso. É por isso que nós temos pais. Filha, muito obrigado. Por isso que você tem pai, né, filha? Porque o pai é aquele que vai me dar limite. O pai é aquele que vai dizer não para mim na hora que eu estou muito querendo algo. O pai é aquele que vai moldar a minha vida, e os padrões, eles acontecem para isso. Só que quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho, por exemplo, o chamado de Jesus, olha o que diz lá em Isaías 61, abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61 diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Essa é uma declaração a respeito de Cristo. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e escuta isso, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O próprio Jesus, ele menciona isso no livro de Lucas. Ele faz essa declaração a respeito de si mesmo. Ele diz, eu sou aquele que foi ungido para anunciar liberdade, para pregar liberdade, para dar liberdade aos cativos. Então a liberdade é algo que Jesus trouxe para mim e para você. Mas o nosso problema, o nosso problema é que às vezes a gente não consegue lidar com essa liberdade. E aí quando há uma probabilidade de eu vivenciar algo, e eu não estou falando sobre pecado, querido, porque o que é pecado e pronto. Quer dizer que então
se Jesus me libertou, eu posso pecar um cadinho? Não, não pode. Pecado é pecado e pronto. A gente não está falando sobre pecado. Eu não vou discutir, conversar, dialogar com você sobre pecado, porque isso já é uma situação resolvida entre nós. O que é pecado e pronto. Mas eu estou falando de coisas habituais, comuns no nosso dia a dia, que nós podemos fazer. Por isso que Paulo diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer o que eu quiser, mas tem coisas que eu não faço, porque são coisas que não me edificam. São coisas que não vai trazer um enlevo, tanto espiritual quanto intelectual, para mim. Não é algo que vai melhorar as minhas emoções. É mais ou menos quando a gente pensa no futebol, Galo. Vou falar do futebol, você gosta de jogar bola? Lucas, é Lucas, né? Tem que gravar o nome e ficar chamando o cara de apelido, apesar de que eu gosto do apelido dele, não sei porquê. Acho que tem uma ligação, uma relação assim. Não sei porquê, né? Você sabe por quê? Galo, não, né? Mas é igual no futebol, às vezes a gente vai lá, tem lá o futebol de pastores toda segunda-feira de manhã e a gente joga lá. E às vezes eu chegava em casa estressado e a Acla falava, como que foi o futebol? Ah, que hoje foi... Pô, mas você vai lá no futebol para desestressar e você volta estressado. Ah não, mas eu gosto de jogar bola. Eu vou continuar indo. Não, mas não está me fazendo bem. Hoje não, hoje eu não estresso mais não, graças a Deus. Estou falando de coisas de muitos e muitos anos atrás. Não, mas eu vou continuar. Pô, mas não está te fazendo bem. Por que você quer continuar indo? Porque eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ir aonde eu quiser. Eu, assim, trago coisas que vêm à minha memória sobre muitos jovens que eu pastoreei ao longo desses quase 20 anos de ministério. E que eu dizia para eles, cara, não frequenta tal lugar, não é bom para você. Não, pastor, pode ficar de boa, tá de boa, estou tranquilo. Eu sei o meu limite, eu sei até onde... Não vai, cara, não vai. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. A Bíblia diz que eu devo fugir da aparência do mal. Não é sobre o que eu penso, é sobre o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz é porque tem um fundo de verdade nesse negócio aí. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, eu já contei essa história 1 milhão de vezes para vocês, mas é sobre o meu pai dizendo para mim, meu filho, cuidado que a enchente de 79, quando veio, arrasou tudo. A maioria de vocês não lembra da enchente de 79, mas eu lembro, eu tinha 3 anos de idade. Eu lembro que da sacada da minha casa eu via toda aonde é ali o bairro Nova JK, Jardim Alice, aquilo tudo ali alagado, Vale Pastoril, tudo alagado. E meu pai dizia isso e eu não entendia, porque ele chegava e eu estava na rua jogando birosca com os moleques da rua. Mas ele conhecia boa parte daqueles meninos, ele sabia que boa parte daqueles meninos não vinham de uma criação como a dele. Se é boa, se é ruim, eu não vou entrar nesse mérito, mas como a do meu pai. E ele se preocupava comigo, mas ele não tinha muita abertura para comentar essas coisas, então ele dizia, a enchente de 79, quando veio, arrasou tudo. E hoje eu entendo, e depois de muito tempo eu passei a entender que ele estava dizendo que a gente precisa ter um cuidado, porque quando o mundo vem, ele nos estraga, ele nos rouba, ele nos pega, e aí, já era. Quando você assusta, a besteira já foi feita. A única coisa que sobra é a lamentação, dizendo, para que eu fiz aquilo? Por que eu fiz? E talvez seja importante você perguntar para que você não faça de novo. Para que você não erre de novo. Libertinagem é exatamente eu pegar a minha tal liberdade que Deus me deu, que Jesus conquistou para mim, porque Ele veio me libertar, Ele veio libertar os cativos, trazer libertação àqueles que estavam amarrados. E eu e você, a nossa história é essa, porque a Bíblia diz que outrora nós éramos escravos do pecado. Estávamos presos aos rudimentos do mundo, presos ao modo de pensar do mundo. E agora Jesus vem e nos liberta das amarras.
Então agora eu sou livre, tá? Mas eu sou livre. O que eu vou fazer com essa liberdade agora? Para onde eu vou? Quais são as escolhas que eu vou fazer? Qual é a medida que eu vou ter? Agora entenda uma coisa, querido. Eu fui construído 40 anos numa estrutura de vida. De repente eu sou livre. E aí eu vi o Cortella ontem, chamei a Acla para assistir comigo. Foi hoje, né? Sobre liberdade. E ele falou uma coisa fantástica. Ele falou assim: tem gente que fala, eu quero ser livre como um pássaro. Eu quero ser livre como um passarinho. Talvez você já pensou isso. E ele disse, mas o passarinho não é livre. Porque a única condição que ele tem é voar. Ele não pode estar num lugar e dizer, eu vou até o meu ninho andando. Porque ele não pode, ele tem que voar para chegar lá. Porque ele está condicionado a isso. E não ser livre é exatamente viver condicionado a uma determinada situação. E o que Jesus veio me libertar é exatamente do condicionamento da estrutura. Lembra que eu preguei sobre ser livre ou libertando-se das estruturas religiosas, libertando-se do modo de pensar desse mundo? É porque eles vêm, o mundo, a religião, ela vem querendo moldar o meu modo de pensar. E ser livre é exatamente não estar preso a nada, simplesmente dizer, eu posso fazer a escolha que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso ser o que eu quiser ser, porém eu faço uma escolha, porque eu tenho direito de escolha, eu sou livre para escolher, e eu escolho estar em Deus. Eu estava conversando com uma mãe outro dia, sobre a filha que tem feito escolhas erradas, e eu disse para aquela mãe, eu falei, olha, depois de muito pensar, de muito ler, de muito orar e de muito cuidar de pessoas na condição da sua filha, eu cheguei a uma conclusão que tem coisas que não tem jeito. Querido, eu estou falando isso para você. Tem coisas que não tem jeito. Tem coisas que está no ser humano que pode orar, pode jejuar, pode fazer terapia, pode fazer EIFOL, libertação, você pode fazer o que você quiser, que não vai ter jeito. Estou falando de coração. Não vou falar abertamente porque a gente está na live aqui. Mas se eu tivesse com a live desligada, eu ia falar para vocês sobre o que eu estou falando. Mas quem anda comigo sabe do que eu estou falando. E eu disse para aquela mãe, não tem jeito. Só existe uma solução. Uma. Eu quero isso. Isso está em mim. É o desejo do meu coração, a minha vontade se volta para esse lugar. É isso que eu quero viver na minha vida, é essa escolha que eu quero fazer. Mas do outro lado, tem Deus, o meu Pai. E por mais que eu queira isso com todas as minhas forças, eu amo a Deus de uma forma tão tremenda, acima de todas as coisas, que eu vou deixar a minha vontade de lado para ficar com Ele. Eu vou deixar de escolher o que eu quero, o que eu desejo. Eu vou deixar de fazer a minha vontade, porque eu amo a Deus. E é por isso que a Bíblia diz que os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Liberdade é exatamente o poder que eu tenho de escolher a coisa certa, do jeito certo, sempre sabendo que o meu Deus, o meu Pai, Ele sempre tem a coisa certa, e o jeito certo, e o juízo certo, e o caminho certo, porque nada em Deus pode fugir do propósito, da verdade, do amor do coração dEle. E como Pai, Ele quer o melhor para o seu filho. Só que muitas vezes nós pegamos a nossa liberdade e fazemos besteira com ela. Querido, eu quero declarar para você que está aqui nessa noite, para você que está nos assistindo pela live, você é livre, mas você precisa saber lidar com a liberdade que você tem. Você é livre, mas não é porque você é livre que você vai vai sair fazendo qualquer coisa, fazendo escolhas erradas. Não, mas eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você não pode. Por que eu não posso? Porque você é livre. E a sua liberdade precisa ser medida, ela precisa ser centrada, você precisa ser alguém equilibrado. É por isso que a Bíblia fala de frutos do Espírito, características de Cristo desenvolvidas em nós. Nós estudamos isso durante muito tempo aqui na escola de princípios. Para que você não incorra em erros e erros repetidos. Olha, se você parar para pensar nessa noite, você vai ver que existem erros na sua vida que são cíclicos.
Você errou um dia. Passou um tempo, você errou de novo. E de novo. E de novo. E aquilo vai se repetindo na sua vida, vai se repetindo. E talvez alguém já te disse: ei, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, cuidado onde você anda, cuidado com as escolhas que você faz, cuidado com o jeito que você anda, cuidado com como você pensa, cuidado. E você diz: não, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. E não. Isso não é liberdade. Desculpe a expressão, mas chega, não passa, vai para além da burrice. Está rindo? Porque aquilo que não me faz bem, aquilo que não me traz para um lugar, eu preciso parar e analisar: ei, como que é o David hoje e como era o David há um ano atrás? Como eu penso hoje, como eu pensava um ano atrás. Eu mudei, eu melhorei. Algo em mim está diferente. Não, eu continuo o mesmo. Não, eu continuo o mesmo. Que pena. Que pena que você continua o mesmo, porque a vida, ela precisa ser como o reino de Deus. Eu já falei isso com vocês. O nosso espelho, o nosso modelo é olhar para cima, é olhar para o céu, é ver como Jesus funciona, ver como o céu funciona e funcionar aqui como o céu funciona. E na visão do profeta, o reino, os céus, eles se movimentam o tempo todo, está em constante movimento, as coisas estão acontecendo. E se você está parado no tempo, se você não está evoluindo, se não tem nada acontecendo na sua vida, é sinal de que tem alguma coisa errada. A liberdade que Deus me deu, que Ele conquistou para mim, e eu sou livre, eu posso declarar isso: eu sou livre. Você pode declarar isso: eu sou livre. Você é livre em Cristo Jesus, mas essa liberdade não te dá o direito de errar, não te dá o direito de fazer escolhas erradas. E aí, onde eu te disse, onde eu me pego nisso, eu me pego amando a Deus. Eu me pego olhando para Ele e falo: Senhor, eu não posso, porque eu não quero ferir o seu coração, porque eu escolho não ferir o seu coração. Eu escolho não errar com você. Eu escolho não pecar. Eu me lembrei agora de um programa da Canção Nova, talvez alguns de vocês viram, PHN, quem já viu? Por Hoje Não. Quem apresentava ele era o Dunga. Ninguém nunca viu? Vocês nunca foram católicos? Jesus amado. Se tinha um programa que eu gostava de assistir na Canção Nova, era o PHN e o do Padre Léo, que morreu. Vocês nunca assistiram? Você já. Pode confessar, para ninguém vai. Nunca viu? Por hoje não. Por hoje eu não vou pecar. E ele falava sobre isso. Eu falava assim: olha, é uma escolha. Eu acordo todo dia dizendo: hoje eu não vou pecar. Por que você não vai pecar? Porque eu escolho não pecar. E por que você escolhe? Porque eu sou livre. Ah, mas tem uma oportunidade. Mas eu não quero essa oportunidade. Ela não me interessa, ela não faz sentido para mim. E talvez se nós acordássemos todos os dias da nossa vida dizendo: por hoje não, por hoje eu não vou pecar. Por hoje eu não vou, porque eu escolho não chatear o meu pai, eu escolho não tocar no coração dele, eu escolho agradá-lo, porque a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E talvez durante o meu dia eu estou fazendo escolhas que agradam a Deus, por causa da liberdade que eu tenho, eu estou fazendo escolhas boas, eu estou fazendo escolhas corretas, escolhas assertivas, e quando chega no final do dia eu vejo coisas acontecendo na minha vida, que agradam a mim, que fazem parte dos meus sonhos, dos desejos do meu coração, coisas chegam até a mim, e eu olho para a Bíblia e lembro que a Bíblia diz que se eu agradar a Ele, Ele satisfará os desejos do meu coração. Ah, pastor, mas eu tenho orado tanto tempo. Deixa eu te falar, quem te disse que orar agrada a Deus? A Bíblia diz assim: para de fazer orações repetitivas, porque isso não tem nada a ver. Sabia disso? Não, eu oro todo dia o Pai Nosso, eu oro 10 vezes o Pai Nosso, umas 5, uma outra oração qualquer. Eu repito, eu leio o Salmo 91 todo. Quem te falou que isso agrada a Deus? O que agrada ao coração de Deus é estar nele, é viver nele, é fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Não é sobre o que eu disse isso aqui semana passada: ah, Senhor, abençoe o que eu vou fazer hoje. Não, o que o Senhor quer que eu faça hoje?
Qual é o caminho que o Senhor tem para mim? Qual a direção que o Senhor tem para mim? Ah, Senhor, me abençoa naquilo que eu vou fazer hoje, mas talvez daquilo que você vai fazer hoje não tem nada a ver com Deus, não é para você, não é Ele quem está te dando, não é Ele quem está te direcionando, e você quer que Ele te abençoe. Libertos da libertinagem, é justamente libertos da forma errada de lidar com a liberdade. Quando a Bíblia fala sobre libertinagem, em vários textos, o profeta Ezequiel fala muito sobre isso. Está falando da forma errada como a nação de Israel era conduzida ou conduzia a sua própria vida, a sua própria história. Libertinagem é justamente eu pegar a minha vida e fazer dela o que eu bem entender, não é assim. E eu acho bonito quando eu leio Paulo, quando eu estudo as cartas de Paulo, nas entrelinhas eu vejo ele dizendo: eu sou tão livre, tão livre, tão livre, tão livre, tão livre, que eu escolhi ser escravo de Jesus. Eu posso escolher o que eu quiser, e eu, por causa de poder escolher, eu escolhi servir a Jesus. Eu escolhi viver nele. Eu escolhi andar com ele. Eu escolhi fazer as coisas que ele quer que eu faça. Gálatas capítulo 5, se você puder, abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 5. Eu amo esse versículo 1. Olha para mim, antes da gente ler, deixa eu te contar o porquê desse escrito de Paulo. Galácia era uma cidade já fora do contexto de Israel, de Jerusalém. Então uma cidade gentílica. E Paulo, ele se auto-intitula o apóstolo dos gentios. Ele diz: eu sou esse apóstolo que foi chamado para pregar para os de fora. E ele prega para essa comunidade da Galácia. E eles são livres em Cristo, eles recebem a liberdade em Cristo. Mas de repente vem alguém, e esse alguém é Pedro, e começa a pregar para eles que eles precisavam circuncidar. A circuncisão era um padrão religioso dos judeus. Era uma ordem de Deus aos judeus, eles precisavam ser circuncidados ao 8º dia, todo homem. Mas esse era um mandamento para os judeus. Agora Paulo prega aos gentios e eles não tinham o hábito de circuncidar. Então Paulo não diz para eles que eles precisavam circuncidar, mas vem Pedro e diz: olha, vocês precisam circuncidar. E alguns já começam a aceitar essa ordenança, começam a aceitar esse padrão religioso. E Paulo agora chega e escreve para essa igreja, porque ele fica sabendo do que estava acontecendo. E então ele escreve a carta aos Gálatas, e no capítulo 5 ele toca nesse assunto. E ele diz assim: olha, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Entenda, querido, quando nós estávamos no mundo, quando éramos escravos do pecado, nós pecávamos porque tínhamos que pecar, porque era uma ordem do nosso Senhor. E o nosso Senhor era o pecado. Então havia uma necessidade em nós de pecar. Havia um desejo, mas mais que um desejo, uma necessidade. E nós éramos obrigados a pecar por causa da escravidão que tínhamos, que vivíamos nela. Mas quando a gente é liberto em Cristo, a gente já não é mais escravo do pecado. É por isso que quem está em Cristo e peca, peca por escolha, e não por escravidão. Eu não consegui, consegue, você consegue. Se você estiver em Deus, se você estiver em Cristo, você consegue. Você só não consegue não pecar se você não estiver em Cristo. Mas se você estiver em Cristo, você consegue. Se você olhar para o desejo do seu coração e dizer: eu quero, eu quero, eu quero. E aí você olha para Deus e fala: mas eu amo, eu amo, eu amo. E aí você não vai pecar, porque você ama a Deus sobre todas as coisas. E Paulo está dizendo: olha, por que vocês não entendem isso? Não voltem mais
há um jugo de escravidão, vocês não são mais escravos, não há nada que vos escravize, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele mesmo disse: eu fui ungido para libertar. Então essa verdade sobre ser livre, ela precisa ser carregada, ela precisa estar em nós precisamos vivê-la o tempo todo, em todo o tempo. Eu sou livre. Sabe por que a gente precisa viver isso, querido? Porque muitos que estão lá fora olham para nós como escravos. Eu não quero ser igual a você, porque você não pode fazer isso. E quem disse que eu não posso? Porque você não pode beber. Quem disse que eu não posso? Eu não quero pecar. Mas você não pode sair e ficar com várias mulheres. Posso, mas eu não quero. Mas você não pode. Eu não quero, é uma escolha, porque eu sou livre. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Não é um padrão de escravidão, é um padrão de liberdade. Só que o modo de pensar desse mundo, e por isso eu preguei sobre ser livre, ser liberto do modo de pensar desse mundo. Ele quer apontar para mim e para você e dizer: você é escravo. Eu não venho aqui no lugar de reunião do domingo, onde a igreja CLPA, chamada CLPA, se reúne, porque eu sou escravo, eu tenho que vir, porque senão eu vou ser cobrado, o pastor vai brigar comigo. Não, é porque eu sou livre, eu faço uma escolha e eu quero estar aqui. Você é um bobo, você trabalha o mês todo, tira 10% do seu salário e vai lá e dá para o pastor, porque é o pastor que leva, né, sempre a culpa. Você é um escravo, por que você não pega? Não, eu sou livre, eu sou tão livre que o dinheiro não é um Deus sobre a minha vida, ele não governa a minha vida, e eu não tenho dificuldade nenhuma em tirar 10% e devolver ao Senhor, porque eu entendo que biblicamente tudo que eu tenho é dele, eu sou mordomo daquilo que ele me deu. Então a gente precisa começar a trazer essa verdade para dentro de nós: eu sou livre. Mas essa liberdade não vai me levar para um lugar de libertinagem, porque eu vou saber lidar com ela. Eu vou saber andar em liberdade, eu vou saber viver em liberdade, eu vou saber falar em liberdade. Porque tudo que eu for fazer, tudo que eu for falar, tudo que eu for pensar, eu penso antes. Eu escolho antes, porque eu sou livre. Eu não sou levado por um padrão de subjugamento, de escravidão, de coerção, não. Eu posso escolher e você pode escolher. Tem alguém livre aqui nessa noite? Tem alguém livre aí na live? Tem alguém livre aqui? Começa a viver nesse lugar de liberdade, querido, e seja liberto de todo e qualquer padrão de libertinagem. Ainda em Gálatas capítulo 5, Paulo continua dizendo, ele fala: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Ele está dizendo, se você vai seguir algum padrão, alguma medida, alguma imposição, então você tem que seguir todas, não apenas uma, todas elas. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. E aí, irmãos, essa expressão, caíram da graça, para mim é uma expressão tão forte, tão forte. Porque toda vez que eu escolho fazer algo para ser justificado, olha para mim, deixa eu te dizer isso. Toda vez que eu escolho fazer algo para ser justificado, eu estou caindo da graça. Jesus, o Senhor tem que me levar para a eternidade, porque eu sou dizimista. O Senhor tem que me levar para a eternidade, porque eu ajudo os pobres. O Senhor tem que me levar para a eternidade, porque toda vez que você faz isso, você está caindo da graça. Porque a graça diz, a salvação é de graça. Não é por coisas que fazemos. Não é por escolhas que fazemos, é de graça. Ele nos deu e pronto. Não é por obras, para que ninguém se glorie.
Paulo está dizendo, se vocês estão circuncidando, achando que essa circuncisão, ela vai trazer uma aliança com Deus, porque o sinal da circuncisão era um sinal de aliança, e Paulo escreve aos Filipenses dizendo, a circuncisão agora acontece no nosso coração, e ele diz mais, ele fala, aqueles que adoram ao Senhor, esses são a circuncisão. O sinal, a aliança, o sinal de aliança entre o homem e Deus são os sacerdotes, aqueles que se tornaram a circuncisão, por causa do sangue de Jesus. Mas isso é um outro assunto, né? Para outro culto. Versículo 5, pois mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é nossa esperança. E ele está falando de salvação. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Lá no versículo 13 ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Uau! Ele está dizendo, não pegue a sua liberdade, e porque agora você é livre, você vai dar ocasião à carne, às vontades da carne. Ele diz, andai em espírito, Gálatas capítulo 5, e não cumprireis os desejos da carne. Oh, mas eu não sou livre? Sim, e por causa disso você escolhe não cumprir os desejos e as vontades da carne. Nessa noite eu quero dizer para você, querido, que você é livre. Sim, eu não tenho dúvida disso. Eu creio nessa verdade bíblica, que nós somos livres. Mas a nossa liberdade, ela não é motivo para nós darmos lugar à libertinagem. E o que é libertinagem? Libertinagem não é fazer o que eu quero. Libertinagem é fazer o que eu quero de qualquer jeito. Libertinagem é fazer do jeito que fere os princípios bíblicos. Talvez você está aqui nessa noite, você está diante de um dilema. Você precisa fazer alguma escolha, você precisa tomar alguma decisão, e você está em dúvida de como fazê-lo. E eu quero te dizer, a única resposta correta que você vai ter, olhando para a palavra de Deus, olhando para a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é a direção de Deus para essa escolha que eu quero tomar? Para essa decisão que eu quero fazer, que eu quero tomar? E toda vez que você olhar para a palavra de Deus, você vai tomar a decisão certa. Toda vez que você olhar para a Bíblia, você vai fazer a escolha certa. Toda vez que você olhar para a palavra de Deus, você vai dar certo. Por isso eu aconselho a cada um de vocês, não use da sua liberdade para dar lugar à libertinagem. Mas seja livre de todo e qualquer padrão de libertinagem. Continue livre. Não aceite nenhum jugo. Querido, ouça isso que a Bíblia está dizendo. Não aceite nenhum jugo. Estava conversando com um rapaz ontem, que também viveu com a gente. E é engraçado quando a gente encontra essas pessoas que um dia caminharam com a gente, experimentaram essa vida, ouviram as pregações, não só minha, mas de todos aqueles que ministram, de líderes de célula e outros que pregaram sobre liberdade aqui. E ele disse, pastor, eu não consigo me adaptar em lugar nenhum. Eu tento, mas eu não consigo. E eu sei que o meu lugar é lá na CLPA. Eu sei que o meu lugar é caminhando com vocês. E eu disse para ele, mas me conta, por que você está dizendo isso? E ele começou a contar algumas coisas. E ele falou, porque aonde eu estou hoje, infelizmente eu confronto o meu pastor, eu confronto a liderança da igreja. E quando eles questionam alguma coisa, eu lembro que o Senhor me ensinou. Eu pego a Bíblia e falo, por favor, me mostra na Bíblia. E a resposta é sempre a mesma. Não é que está na Bíblia, mas é porque nós temos um costume, cara. Que o seu costume seja um costume bíblico.
Que as suas vontades sejam as vontades bíblicas. Que aquilo que você aprendeu que não é bíblico, se tem alguma coisa boa nisso, preserve, mas se não tem, descarte. Mantenha uma vida em Deus. E que a sua liberdade realmente te leve a ser livre. E que você viva isso em todo o tempo. É a historinha lá Eu preciso ler algumas outras coisas para contar umas outras histórias, Cátila. Porque é a mesma história que você já ouviu um monte de vezes lá do universitário, né, que as meninas fumavam. Você está rindo de novo? Fica rindo de mim aqui. Mas para quem nunca ouviu, né? Se porventura tem alguém aqui que nunca ouviu, talvez, quem sabe lá na live, quem vai assistir depois. Esse foi um livro que eu li, do Sami Tipit, que ele conta a história de um universitário que era um cara muito bonito e era então muito assediado pelas garotas da universidade. E as meninas convidavam ele, Vona, vai ter a festinha lá, né? Festinha dos 100 dias, os 500 dias, a universidade tem essas coisas. Vai ter a festinha de não sei o quê. E ele não ia, ele falou, não, eu não vou. Mas por que você não vai? Porque eu não quero. Você é um bobo, porque você é crente. Por isso que você não vai. Em outras palavras, você é escravo. Você não é liberto como a gente, pode ir em qualquer lugar. E aí esse autor conta que um dia, uma menina que já tinha assediado ele várias vezes, que ele não tinha dado moral para ela, estava fumando perto dele, então traga o cigarro, joga a fumaça no rosto dele, e vira para ele e fala, você é um bobo, porque eu posso e você não pode. Ela estava dizendo, eu posso fumar e você não pode. E fumar era curtição, né? Estou aqui curtindo com meu cigarro. Ele conta que então ele pediu licença para ela, pegou o cigarro dela, tragou, puxou a fumaça daquele cigarro, soprou no rosto dela como ela tinha feito com ele, jogou o cigarro no chão e pisou nele, e falou, eu posso, você não pode. Ele estava dizendo, eu não fumo porque eu não quero, e você fuma porque você é escrava do cigarro. Você é livre, querido. Nada pode te subjugar mais. Nada pode te escravizar mais. Você tem poder de escolha. Não é nem direito, é poder de escolha. Mas não faça do seu poder de escolha espaço para libertinagem. Não volte ao padrão antigo, não volte aos padrões da escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1, parte A. Grave esse versículo na sua vida. E se algum dia na sua mente, por causa de alguma coisa, porque isso acontece, às vezes você está num grupo de amigos, na família, seja onde for, e aí vem na sua mente, mas por que eu não posso? Então você pode. Só que você agora tem o equilíbrio, a capacidade de pesar e dizer, vale a pena ou não? Me edifica ou não? Me convém ou não? Posso tudo que eu quiser, mas eu sei hoje pesar na balança. Por quê? Porque eu sou livre. Amém? Então que você seja livre. Todo padrão de libertinagem. Que você saiba lidar com a liberdade. Queridos, entenda isso. É para isso que eu entendo que Deus me chamou. Quando eu olho para o meu ministério, quando eu olho para o meu chamado, quando eu olho para a minha vida, eu falo, foi para isso que Deus me chamou. Ele me ensinou a viver em liberdade. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso frequentar o lugar que eu quiser, e lá eu vou fazer as escolhas que eu quiser fazer. Ninguém vai me obrigar a pecar. Nem mesmo o desejo da minha carne, porque eu já não sou mais dominado pela alma, não sou mais dominado, você já não é mais dominado pela carne, você é dominado pelo Espírito. Amém? Amém.